E aí, guerreiros, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ricardo e esse é o segundo vídeo da série Enem por Assuntos, na qual faremos uma revisão para o Enem focada na resolução de questões que já caíram em edições anteriores do exame. Então, vem comigo agora para a resolução dessa questão aqui. Essa questão é bonita, tá? Essa é uma questão gostosinha de você fazer, tá bom? Vai exigir muita coisa de você. Dois pré-requisitos, né? Primeiro, que você saiba o Teorema de Pitágoras. Segundo, você saiba o conceito de razão. O que é a razão entre dois números? Bem simples, a gente explica isso bem rapidinho aqui no vídeo também. Ok? Então vem comigo para a resolução dessa questão. Mas antes, se gostar do vídeo, se inscreve no canal aí, deixa um like aí para fortalecer, tá bom? Então, bora, guerreiros! Olá, pessoal, questãozinha na tela. A bocha é um esporte jogado em canchas, que são terrenos planos e nivelados, limitados por tablados perimétricos de madeira. O objetivo desse esporte é lançar bochas, que são bolas feitas de material sintético, de maneira a situá-las o mais perto possível do bolim, que é uma bola menor feita preferencialmente de aço, previamente lançada. A figura 1, essa daqui, ilustra uma bocha e um bolim que foram jogados em uma cancha. Suponha que um jogador tenha lançado uma bocha de raio 5 cm e que tenha ficado encostada no bolim de raio 2 cm, conforme ilustra a figura 2, essa figura aqui. Considere o ponto C como o centro da bocha e o ponto O como o centro do bolim. Sabe-se que A e B são os pontos em que a bocha e o bolim, respectivamente, tocam o chão da cancha e que a distância entre A e B é igual a D. Nessas condições, qual a razão entre D e o raio do bolim? Então vamos entender a questão agora. A questão fala de duas esferas aqui, né, que são a bocha e o bolim, que estão encostados uma na outra. O problema me diz que a bocha tem 5 centímetros de raio. O que é o raio de uma esfera, professor? O raio de uma esfera é a medida, né, é a distância do centro até a borda dessa esfera. Essa distância é sempre a mesma, tá bom? Ela não muda. Então, olha, qualquer um desses segmentos aqui que eu tracei, todos eles têm a mesma medida. No caso desse probleminha aqui, a medida é 5 centímetros. E o bolim, ele tem um raio de 2 centímetros. Então vamos anotar essas medidas aqui, tá? O raio da bocha aqui, olha, é 5 e o raio do bolim é 2. Entendido isso, nós vamos ver o que o problema está pedindo. O problema pediu aqui, olha, qual é a razão entre D e o raio do bolim. Olha, D é a distância entre esse ponto A e esse ponto B, ok? Ah, beleza, professor. Mas o que é a razão entre dois números? A razão entre dois números é simplesmente o quociente entre eles, ou a divisão entre eles. Então, o que o problema me pediu aqui é quanto vale D dividido pelo raio do bolinho. O raio do bolinho é quanto? É 2. Então, quanto é D dividido por 2? Não confunda esse D aqui com o diâmetro da esfera, tá? O D aqui indica a distância entre os pontos A e B. Ok, agora vamos analisar esse probleminha aqui, essa figura, e traçar uma estratégia para resolver o problema. Uma boa dica é, sempre que eu tiver duas esferas encostando uma na outra, eu posso aqui ligar os centros dela. Olha, eu vou ligar o ponto C com o ponto O. Deixa eu aumentar um pouquinho a imagem aqui. A distância, olha, do ponto C até a borda da esfera aqui é o raio dessa esfera, que tem 5 centímetros. Agora, a distância do ponto O até a borda da esfera menor é o raio dessa esfera menor, que é 2 centímetros. Professor, então eu posso dizer que esse segmento de reta que vai do ponto C até o ponto O tem 7 centímetros. Olha, se daqui até aqui são 5 centímetros e daqui para cá são mais 2 centímetros, o total 7 centímetros. Beleza, ok. O que mais nós podemos fazer aqui então?
Eu posso fazer aqui o seguinte, olha. Eu vou traçar o raio, olha, do ponto C até o ponto A. Isso daqui é o raio da esfera maior. Essa medida aqui tem 5 centímetros. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, traçar o raio do ponto O até o ponto B. Essa medida são 2 centímetros. O que mais que eu posso fazer, professor? Tá vendo aqui, olha, do ponto A até o ponto B, qual é a distância? A distância é D, uma distância que eu não conheço. Agora, olha a sacada aqui. O raio da esfera sempre vai ser perpendicular ao ponto em que a esfera tangencia, né? Ou seja, encosta em alguma superfície plana, tá bom? Que superfície plana é essa? É o chão aqui, olha. Tá bom? O chão da cancha ali. Como assim ser perpendicular? Quer dizer que esse raio vai fazer um ângulo de 90 graus aqui com o chão, com o D. E a mesma coisa aqui. Professor, ficou um trapézio aí, é isso mesmo? Ficou, mas nós não vamos usar o trapézio em si, tá? Nós vamos utilizar um triângulo. Que triângulo é esse, professor? Esse triângulo aqui, olha. Eu vou traçar uma reta paralela ao D. Aqui em cima, olha. Quanto mede essa reta em azul aqui? Ó, mede D, porque ela é paralela de baixo, olha, o mesmo comprimento. D. O que mais que eu posso fazer aqui, tirar de informação? Eu posso descobrir quanto mede esse segmento aqui, olha, que vem do ponto C até esse ponto aqui, tá bom? Vou chamar esse ponto aqui de ponto E. Como é que nós vamos descobrir isso? Eu sei que do ponto C até o ponto A mede 5 centímetros. Mas eu também sei quanto mede do ponto E até esse ponto A. Quanto mede? Mede, olha, 2 centímetros. Olha, se o total é 5 e esse pedacinho aqui sozinho vale 2, aqui obrigatoriamente vai ter que valer 3. Professor, tem um triângulo retângulo e agora em que eu sei a hipotenusa, sei um dos catetos e falta o outro. Certíssimo! Agora é só aplicar o teorema de Pitágoras para finalizar a questão. Deixa só eu desenhar aqui esse mesmo triângulo mais uma vez, olha. 3, aqui é o D e aqui é o 7. Teorema de Pitágoras, olha. Quem é a hipotenusa desse triângulo? O 7, olha. O 7 é a hipotenusa e os outros dois são os catetos. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, nós teremos, olha, 7 ao quadrado é igual a D ao quadrado mais 3 ao quadrado. Calcula as duas potências. 7 vezes 7, 49. D ao quadrado continua D ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Opa, então olha, aqui eu estou somando 9 e eu vou passar ele para cá subtraindo. Então nós teremos 49 menos 9 igual a D ao quadrado. Em outras palavras, 40 é igual a D ao quadrado. Ou seja, D vai ser igual a raiz quadrada de 40. Professor, 40 não tem raiz quadrada exata. Perfeito. Olha aqui para as opções. Todos os valores aqui ou estão exatos ou estão com alguma raiz quadrada indicada. No caso, a raiz quadrada de 10. O que nós vamos fazer, então, é simplificar esse radical. Professor, então eu vou ter aqui que fatorar o 40? Você pode fatorar o 40 ou você pode pensar da seguinte forma, olha. 40 é o mesmo que 4 vezes 10. Sim, então a raiz quadrada de 40 eu posso escrever como a raiz quadrada de 4 vezes 10. E propriedade dos radicais. Quando eu tenho a raiz quadrada, né, a raiz cúbica, a raiz quarta, etc., de um produto de A vezes B, eu posso separar da seguinte forma, olha, raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de B. Professor, então ali eu posso separar desse jeito, raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 10? Sim, perfeitamente. Qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Então, o D vai ser 2 vezes a raiz quadrada de 10. Esse é o valor do D. Bem tranquilo aqui, olha. Não precisou fatorar. Só lembrou que 40 é o mesmo que 4 vezes 10. E separou o radical aqui. Professor, eu poderia
aqui, ao invés de separar assim, ó, já sei que a raiz quadrada de 4 é 2. Então eu já poderia daqui vir direto, olha. O 4 tem raiz exata, que é o 2. O 10 não tem, deixar logo no radical aqui. Poderia, sem nenhum problema, tá bom? Por que eu fiz separando assim? Para você entender o conceito. Acabou aqui? Ainda não. Por quê? O que o problema me pediu não foi o valor do D, foi quanto vale o D dividido pelo raio do bolinho. No caso, o bolinho aqui tem um raio de 2 centímetros. Então, D dividido por 2. Então, essa razão aqui vai ser, olha, 2 raiz de 10, que é o valor do D, dividido por 2. Olha, eu tenho 2 multiplicando 2 dividido. Quanto é 2 dividido por 2? É 1. Então, a gente corta aqui, olha. Né? Na verdade, não é cortar, é simplificar. O que vai ficar aqui? Só a raiz de 10, professor. Somente a raiz de 10. Agora sim nós finalizamos a questão. Beleza? Então, letra E aqui para finalizar. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, dá um like aí para fortalecer. Se puder, compartilhe com algum colega que também esteja se preparando para fazer o Enem, tá bom? Valeu, até a próxima, gente!